18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Boa noite para você que está ligado na 100,7. São 6 horas em ponto e você está na sintonia certa no melhor Mix do Brasil. Estamos juntos começando mais uma edição do programa 18 horas. E hoje é sexta-feira. Bacana, hein? Dia 12 de novembro de 2021. Karime Leão, boa noite. Tudo bem? Boa noite, Carlão. Boa noite para você sintonizado em 100,7. É isso aí, um salve especial para a galera do aplicativo Mano e também para você que nos acompanha ao vivo pelo Instagram, no @18horasnews. 6 e 1, Karime Leão, nós temos hoje, sexta-feira, nossos ouvintes merecem aí, né? Temos. Coisa bacana, hein? Um presente para esse final de semana, é isso, Karime? Exatamente, afinal de contas, ouvinte da Mix é especial, sim, senhor. E se você está passando perto aqui na Rua Fortaleza 585, no Adrianópolis, dá uma parada aqui na Rádio Mix, que eu tenho um par de convites para você assistir a um showzaço de humor que acontece neste domingo com a Suzy Brasil. E acontece lá no Quality Hotel a partir das 7 da noite deste domingo. Você está passando agora aqui, para na Rádio Mix, agora. Na rua? Na Rua Fortaleza 585, no Adrianópolis. A primeira pessoa que parar vai levar, mas eu só tenho um par de convites para você. Então, é para o primeiro que parar. Para agora aqui na Rua Fortaleza 585, no Adrianópolis, e você vai levar um par de convites para conferir ao show de comédia da Suzy Brasil, que acontece neste domingo a partir das 7 da noite, lá no Quality Hotel. Vai ser legal, 6 e 2. Você está ouvindo 18 horas. Vamos aos destaques do programa 18 horas desta sexta-feira. Obras mal executadas do governo do Amazonas na AM 010 são denunciadas na Assembleia Legislativa. O Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Amazonas emitiu alerta no dia 10 de novembro sobre o risco do aumento de casos de Covid-19. Pesquisa do IBGE revela que as vendas do varejo amazonense caíram 0,6% no mês de setembro. A CPI da Amazonas Energia da Assembleia Legislativa ouviu consumidores que foram vítimas de abuso dos funcionários e até da polícia. Essas e outras notícias, os principais destaques do dia, você confere a partir de agora. Vamos juntos com você até às 7 da noite em mais uma edição do programa 18 horas aqui no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Bom, e como já é público e notório, o governo Wilson Lima iniciou a obra de recuperação da rodovia M010 que liga Manaus a Itacoatiara. O governo vai gastar 366 milhões de reais nessa obra, mas a obra mal começou e já tem denúncias de irregularidades, como é praxe, né, no governo Wilson Lima, Karine. Pois é, Carlão, e o deputado Dermilson Chagas ocupou a tribuna da Assembleia Legislativa para denunciar que o consórcio de empresas que ganhou a concorrência não está executando o serviço de forma adequada, deixando a estrada cheia de buracos e ondulações, o que torna o trajeto perigoso para os motoristas. Bom, Karime, muitos motoristas, inclusive, enviaram para o deputado mensagens com fotos e até vídeos mostrando as péssimas condições da rodovia e a qualidade de recapeamento, né, bem baixa que está sendo feito pela empresa na estrada. E o professor Rubelmar Azevedo, da Universidade do Estado do Amazonas, que é especialista em pavimentação e participou da construção dessa estrada, confirma que as denúncias são verdadeiras. Ele condenou a metodologia utilizada na recuperação da estrada e disse que o recapeamento que está sendo feito mal tem 1 centímetro de asfalto. E o resultado, como eu disse, não podia ser outro, né? A estrada está com buracos, ondulações em vários trechos. O serviço é de péssima qualidade e não corresponde aos valores que estão sendo aplicados na reforma da estrada. Nas redes sociais, vários vídeos mostrando buracos e ondulações viralizaram. Mas vamos saber mais detalhes sobre essa nova denúncia contra o governo de Wilson Lima na reportagem de Hector Silva. Diversos condutores de veículos enviaram ao deputado estadual Dermilson Chagas mensagens, fotos e vídeos sobre as péssimas condições do recapeamento que está sendo feito pelo consórcio responsável pela estrada AM010, estrada que liga Manaus a Itacoatiara e outros municípios. Segundo o deputado, o consórcio de empresas que ganhou a concorrência para a reforma da rodovia não está executando o serviço de forma adequada, deixando a estrada cheia de buracos e ondulações,
o que torna o trajeto perigoso para os motoristas. A estrada da M10. O que é mais interessante é que era para ter uma empresa só para dar manutenção, tapar os buracos, evitar acidentes, como tem acontecido rotineiramente. Mas nós percebemos que só o consórcio, uma única frente, está fazendo alguma coisa. E a obra continua de péssima qualidade. Rio Preto, Itacoatiara, Silves e Itapiranga, vamos se unir e fiscalizar essa obra, porque ela é a redenção de todos nós. O deputado levou um especialista em pavimentação, o professor Rubelmar Azevedo, da Universidade do Estado do Amazonas, para verificar como estão as condições da estrada. Ele prepara um relatório para entregar ao parlamentar na próxima semana. E esse relatório vai contar aqui, vamos visitar lá, e aí eu vou repassar para ele. O governo do Amazonas, por meio do Centro de Serviços Compartilhados CSC, homologou no dia 17 de junho o resultado da concorrência número 002/2021-CSC, referente à contratação de empresas para a reforma da rodovia AM010. Porém, nos dias 15 de maio e 9 de junho, o deputado Dermilson Chagas já havia denunciado, por meio das suas redes sociais, os nomes das empresas que venceriam o certame e questionou o CSC, que não se manifestou. As empresas denunciadas pelo deputado são Pomar Comércio de Derivados de Petróleo e Construção Eireli, Compasso Construções Terraplanagem e Pavimentação Limitada, Isa Construções e Comércio Eireli, Ecoagro Comércio e Serviços Ambientais Limitada e Best Transportes e Construção Limitada. As empresas fazem parte do consórcio AM, que ganhou o direito de executar a obra ao custo de R$ 366.861,42. Estamos vendo empresas que denunciamos antecipadamente sendo homologadas na licitação da M10. Um consórcio formado por várias empresas que já estavam praticamente certa a licitação para eles. Fizeram por lote e está aí o resultado desta licitação. Uma licitação grandiosa, em que envolve a M10, não sou contra, mas sou contra a forma que estão fazendo, de que forma o governo pode ser transparente para a sociedade e qual a qualidade dessa obra. Porque está na cara qual é o objetivo, não só dessas pessoas que ganharam, mas das pessoas que estão por trás dessas empresas. Reafirmo aqui, se essas empresas que já ganharam com um acordo feito, seja por quem quer que seja, e aí a responsabilidade é do governo do estado, ela já nasce essa obra comprometida. A qualidade da obra já está comprometida. Já vai pro ralo o sonho de um povo que quer sua redenção, que quer melhoria, a geração de emprego. Então, peço ajuda ao povo de Itacoatiara, Rio Preto da Eva, Silves e Itapiranga. Vamos fiscalizar, porque esse dinheiro é público, é federal, que isso tem que ser uma obra de qualidade para dar uma vida para esse povo dos municípios tão sofridos do nosso estado. A concorrência 002/2021 da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus, CEINFRA, teve 2 consórcios e uma empresa na disputa: Consórcio AM, Consórcio Sanches Tripolone, Pontual e a construtora Etan Limitada, segundo divulgou o CSC. O consórcio Sanches Tripolone Pontual é composto pelas empresas Construtora Sanches Tripolone Limitada e Pontual Serviços de Locação e Construtora Limitada. Como os recursos da obra são do governo federal, oriundos do Ministério do Desenvolvimento Regional, o deputado Dermilson Chagas encaminhou denúncias ao Ministério Público Federal, ao Tribunal de Contas da União e à Controladoria Geral da União. Hector Silva para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. E chega a ser impressionante a quantidade de denúncias contra o governo de Wilson Lima, que foi eleito com o discurso da moralidade, mas que hoje está mergulhado em denúncias de corrupção. É na saúde, na segurança, na educação e agora aí que a gente confere até no setor de infraestrutura. Enfim, é uma administração que anda de mãos dadas com negociatas e contratos suspeitos. Calimilhão, o que esperar aí de uma administração cujo governador foi indiciado e é réu, inclusive num processo acusado de ser o chefe de uma organização criminosa que desviou recursos da saúde.
Quando um mau exemplo vem de cima, toda a base se contamina. É o que vemos nesse governo Wilson Lima. 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 10 minutos. Vamos direto para Brasília conversar com o correspondente do programa 18 horas, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Carlos Eduardo, muitíssimo boa noite. Então quer dizer que nenhum dos partidos políticos apareceu no espaço reservado para inspecionar o chamado código-fonte das urnas eletrônicas? Explica pra gente esse desinteresse dos partidos e até do Ministério Público. Boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite a todos. Parece que esfriou, né, Karime? Olha aí. Até agora, nenhum partido político, nem mesmo aqueles que são ligados a alas ideológicas de apoio ao presidente Jair Bolsonaro, que fizeram aqueles protestos de 7 de setembro, procuraram o TSE para analisar a segurança do sistema eleitoral. Para a gente entender, o código-fonte é um conjunto de linhas de programação do software da urna eletrônica. É ele quem dá as instruções de como a urna deve funcionar, do registro ao processamento dos votos computados. No dia 4 de outubro, a gente deu essa notícia aqui, o TSE disponibilizou para todos os partidos, inclusive para as Forças Armadas, Ministério Público, Polícia Federal, Congresso Nacional, Supremo Tribunal Federal, o acesso ao código-fonte para que todos, partidos e instituições, pudessem acompanhar a construção do sistema eleitoral e avaliar a segurança das urnas eletrônicas. Isso aconteceu no dia 4 de outubro, um mês após aquelas manifestações de 7 de setembro. E, se possível, apontar as falhas de segurança e outros pontos de vulnerabilidade. Essa abertura do sistema, feita pelo TSE, iria acontecer só em abril do ano que vem, mas por daqueles protestos pelo voto impresso e auditável e contra o voto eletrônico, o TSE acabou antecipando esse processo. A gente lembra, Karime, que a campanha pelo voto impresso e auditável sacudiu o Brasil, sob a liderança do presidente da República. A pressão foi tão grande que o presidente da Câmara, Arthur Lira, colocou em pauta do plenário a PEC do voto impresso, que acabou sendo rejeitada pela maioria dos parlamentares, e esse assunto se encerrou no Congresso Nacional. Também teve aquela manifestação aqui em Brasília, no estado de São Paulo, que gerou uma crise entre o governo, entre o Poder Executivo, entre o STF e o TSE. Então, com o silêncio dos partidos de direita e dos agitadores da extrema-direita, parece que o processo da eleição vai seguir o seu curso normal, Karime. Olha, Cadu, os partidos intensificaram aí as articulações visando, né, as eleições presidenciais do ano de 2022. O que nós temos de novo aí nessa disputa aí que deve estar acirrada pela cadeira aí do nosso presidente atual, né, o Jair Bolsonaro. É uma briga aí, né? Tá uma disputa interessante. Como é que tá? Tá bem interessante, Carlão. Os partidos seguem mexendo as suas pedras nesse jogo de xadrez, cada um esperando ali calmamente o movimento do adversário. E é assim que está sendo a campanha presidencial de 2022, que já está em andamento, né? Aos poucos as coisas vão acontecendo e certamente vão esquentar no próximo ano. No PSDB, teve mais um debate entre os pré-candidatos à presidência da República, Arthur Virgílio do Amazonas, Eduardo Leite, que é o governador do Rio Grande do Sul, e João Dória, governador do estado de São Paulo. Esse debate faz parte das prévias do partido para definir quem vai ser, afinal, o candidato do PSD a presidente da República. Esse debate foi promovido pelo jornal Estado de São Paulo hoje. O debate esquentou principalmente entre Eduardo Leite e João Dória, que trocaram muitas provocações entre si. Isso acabou polarizando o debate e provocando uma certa rivalidade entre eles dentro do partido. Por quê? Porque Eduardo Leite é mais próximo do presidente Jair Bolsonaro, enquanto Dória é adversário político do presidente da República, que teve o seu momento de protagonismo no ano passado, na época da chegada das vacinas contra a Covid-19 aqui no Brasil. O ex-prefeito Arthur Neto, ex-prefeito de Manaus, Arthur Neto, embora seja considerado um político com perfil ousado, foi assim que falaram dele nesse debate, ele foi poupado dos ataques. Ele evitou mesmo as brigas e se manteve em sua estratégia. Ele disse que o momento é de ter um presidente da Amazônia e, como presidente da República, daria um sinal ao
ao mundo sobre a preservação das florestas, mas foi só. Ele agregou o discurso ambientalista e se manteve fora da linha de fogo entre João Dória e Eduardo Leite. As prévias DB vão acontecer no dia 21 de novembro e tem a possibilidade de haver um segundo turno entre os candidatos mais votados, provavelmente Eduardo Leite e João Dória, desde que nenhum supere 50% dos votos. Mas enquanto o PSDB tenta definir o seu candidato, Carlão e Carime, o Podemos, o partido de Sérgio Moro, está se aproximando do União Brasil, um partido que nasceu da fusão do DEM com o PSL. Sérgio Moro vem conversando com o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. A gente já falou aqui, Carlão, que o União Brasil estava se aproximando de outro partido de centro-direita para tentar compor uma chapa rumo à presidência da República. A gente falou isso naquela época em que o União estava ocorrendo essa fusão entre os dois partidos que resultou no União Brasil. Na semana que vem, pós-feriado, o Sérgio Moro vai ampliar a sua agenda política aqui em Brasília para falar com os deputados do Podemos. Nos bastidores tem gente dizendo que a conversa de que ele será candidato ao Senado pelo estado do Paraná é um assunto esquecido e que Sérgio Moro é mesmo pré-candidato a presidente da República e ele vai ser tratado como tal daqui para frente. Carlão e Carime, perdão. Eu queria... Antes de devolver para vocês... Isso, eu queria lhe perguntar, e eu acho que é sobre isso, que segundo a nova determinação do Supremo Tribunal Federal, agora as empresas podem demitir quem não tomar a vacina contra a Covid-19. Atualiza, Carlos Eduardo, é isso? Boa. Isso, Carime. Carime, é o seguinte, o Supremo Tribunal Federal suspendeu hoje a portaria número 620 do Ministério do Trabalho e Previdência, que considera prática discriminatória a obrigatoriedade da vacinação contra a Covid-19 em recrutamentos de seleção ou como justificativa para a demissão por justa causa. Essa portaria, para a gente entender, saiu no início do mês passado. Foi divulgada pelo ministro Onyx Lorenzoni, que ele sobre essa questão que havia empresas demitindo funcionários que se negavam a tomar vacinas ou evitando contratar pessoas que não estavam apresentando comprovante de vacinação. Essa informação chegou até ele e ele emitiu uma portaria considerando prática discriminatória. Acontece que a forma como ele decidiu isso não é uma forma juridicamente cabível. Então o STF entrou nessa questão, porque além de considerar inconstitucional, o Ministério do Trabalho entrou numa questão que é jurídica e não uma questão do Poder Executivo. O ministro Luiz Roberto Barroso, o autor dessa ação, ele destacou trechos dessa portaria, ele suspendeu alguns trechos dessa portaria. Ele decidiu que os empregadores poderão sim exigir o comprovante de vacinação contra a Covid-19 dos empregados ou de candidatos a emprego. Decidiu ainda que pode haver demissão de quem se recusar a fornecer o comprovante ou se recusar a tomar a vacina durante o trabalho, desde que isso aconteça como última medida dentro do critério da proporcionalidade. O que ele quis dizer? A vacinação, o empresário pode cobrar pela vacina, mas o que ele quer evitar é a demissão por justa causa. Isso daí pode resultar a demissão sem justa causa, o pagamento dos encargos. Que aí ele fica, né? Exato. Os encargos, exatamente, dos encargos e sair numa boa, entre a boa saída entre o empregador e o empregado. Foi o que ele quis dizer nesse momento. A justa causa não é cabível, não é moral. Foi o que ele quis colocar essa exigência, vale ressaltar, gente. Essa exigência de vacinação não pode ser aplicada a pessoas que tenham contraindicação médica baseada no Plano Nacional de Vacinação ou em consenso científico. Essa, então, é a decisão do ministro Luiz Roberto Barroso. Carlão. Ou seja, ele deixa aí para as pessoas que têm uma contraindicação, algum histórico médico que possa ser agravado por conta dessa vacina. O que é lógico, aí, né? É lógico, aí é só ela apresentar, né, uma justificativa, um laudo do médico e tá tudo ok, não é? Uma justificativa. Do médico. Uma justificativa que apresentou na época da vacinação. Sim. Não tomou
tomou vacina por algum motivo. Então, esse mesmo documento pode ser apresentado ao patrão, ao empregador ou ao recrutador na hora de ser candidato ou na hora de se manter empregado. Mas o fato é que muitas empresas estão nesse processo, né, Karime? Sim. Que elas estão indo à vacinação. O comércio, principalmente, está exigindo a vacinação dos seus empregados, porque a aglomeração dentro das lojas já está acontecendo a aglomeração dentro dos escritórios. Então, os departamentos de RH estão cada vez mais tornando a vacinação o item obrigatório. Mas tem gente, uma extensa minoria, que se nega a vacinar. Sim. Então, estão tendo que tomar medidas. O que cada patrão está fazendo? Demitindo, mas teve casos de demissões por justa causa. E o Tribunal Superior do Trabalho não deliberou sobre essa questão. E na falta desse ponto, o Ministério do Trabalho acabou decidindo de uma forma que não foi constitucional, não foi a forma mais adequada para tratar desse assunto. O STF foi lá, o ministro Luiz Roberto Barroso foi lá e acabou dando ponto final nessa questão. Karime, Carlão. Ok. Muitíssimo obrigada, Carlos Eduardo. Boa noite, bom trabalho. Um abraço para vocês, bom fim de semana. Valeu. Tchau, tchau. Bom fim de semana, 6h21 e você está no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha, você, com toda razão, está reclamando aí do preço da energia elétrica. Prepare-se. Olha só, 2022 teremos novos reajustes, Karime Leão. Infelizmente, essa é uma verdade, viu? Um documento interno da Agência Nacional de Energia Elétrica, obtido pelo jornal Estadão, prevê aumento na conta de luz de 21% para o ano que vem. O documento interno da agência foi emitido na sexta-feira passada, dia 5 de novembro. E entre os motivos para o aumento previsto estão os maiores usos aí de termoelétricas, as contratações de energia feitas pelo governo em outubro deste ano e o aumento da importação da energia produzida na Argentina e também no Uruguai. Bom, e do jeito que a coisa anda, daqui a pouco a gente vai trabalhar só para pagar energia 21% elétrica. é um aumento considerável. Imagina, com os aumentos que a gente já teve agora esse ano, não sei, né? Agora mesmo a Agência Nacional de Energia Elétrica autorizou o reajuste de 15,99% para os consumidores aqui do Amazonas. Lembrando, tá, que esse reajuste começou a passar a valer a partir desse mês de novembro. E a inflação continua disparando, enquanto o bolso do consumidor, o bolso do brasileiro, o nosso bolso, né, Karime Leão? Diga-se de passagem, fica cada dia mais vazio. São os aumentos dos alimentos, dos combustíveis, dos serviços e da energia elétrica, que ficou mais cara este mês, como a Karime falou aí, esse mês de novembro, para nós aqui no Amazonas. Pois é, esse aumento aí de 15,99% que a Amazonas Energia, né, deu pra gente de presente, é maior que a inflação, tá? Estimada em 9,17% para este ano. Bom, tudo isso acontece quando o desemprego é recorde, a renda dos brasileiros, como você disse, está no nível mais baixo da última década. Você está ouvindo 18 horas. Olha, as vendas do varejo amazonense caíram 0,6% em setembro, segundo pesquisa mensal do comércio do IBGE. A retração da atividade acontece pelo quarto mês consecutivo no ano de 2021. E de acordo com o Instituto do Amazonas, há uma forte tendência de queda para os próximos meses. Vamos acompanhar mais detalhes sobre esse assunto agora na reportagem de Júlia Gomes. As vendas do comércio varejista do Amazonas registraram nova queda, de 0,6% em setembro. Esse é o quarto mês consecutivo de retração. Na comparação com setembro de 2020, a queda é ainda maior, de 10%. Os dados são da pesquisa mensal do comércio, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A Djalma Nogueira, supervisor de disseminação de informações do IBGE Amazonas, afirma que o setor não está conseguindo acompanhar o ritmo do ano passado. Segundo ele, há uma forte tendência de queda para os próximos meses, seguindo os indicadores dos meses anteriores. Dado a todos esses acontecimentos, o saldo de crescimento da atividade no ano ficou em apenas 0,4%, com forte tendência de queda do acumulado nos próximos meses, já que a média móvel trimestral também está em tendência de queda. O último registro positivo do comércio varejista amazonense foi em março,
quando cresceu 23,2% em relação a fevereiro, período em que o setor ainda vivia diversas restrições de enfrentamento à Covid-19. Mas, apesar dos números negativos, a receita nominal apresentou pequeno crescimento de 0,4%. Houve crescimento também de 13,1% na comparação com o ano passado. O IBGE Amazonas considera que esse resultado positivo foi possível porque os empresários elevaram o preço dos produtos nesse período de retorno às atividades comerciais na pandemia. Aderson Frota, presidente da Federação do Comércio no Amazonas, lembra que neste ano o setor viveu momentos difíceis durante as duas ondas da Covid-19. Restrições, dificuldades, enfim, uma série de problemas que criaram embaraços muito fortes para a nossa atividade. Mas nós temos um calendário comercial. Esse calendário comercial ele é cumprido até porque ele injeta um vigor novo, uma nova perspectiva no varejo comercial. Apesar das dificuldades que cercam esse momento de dificuldade, aumento de energia, aumento de combustível, dificuldade de transporte, dificuldade de embalagem, tudo isso conspira para que a gente sofra mais restrições. Mas o comércio está num processo de recuperação. Nós acreditamos que vamos fechar o ano na nossa data maior, que é o Natal. Nós vamos ter o prazer de registrar um crescimento positivo. Não significa dizer que é o percentual que a gente previu e que a gente desejava, mas será um crescimento positivo. Isso é motivo de festejo. Júlia Gomes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora são 6 horas e 27 minutos e você está no melhor mix do Brasil. E ainda hoje, aqui no 18 horas, o Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Amazonas emitiu alerta no dia 10 de novembro sobre o risco do aumento de casos de Covid-19. Daqui a pouquinho você confere esse assunto aqui no 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Muito bem, agora nós vamos conferir a previsão do tempo, hein? Tempo e temperatura para hoje. Hoje é sexta-feira e também a madrugada de sábado. Tempo e temperatura com Karine Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, a previsão é de pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima prevista é de 24 graus e a máxima não deve passar dos 30 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 46% e pode chegar até a 96%. Mix. Olha, o Rio Negro subiu mais 3 centímetros de ontem para hoje. Apresenta no Porto de Manaus agora a marca de 19 metros e 66 centímetros. 18 horas. E o Conselho de Secretários Municipais de Saúde aqui do Amazonas emitiu um alerta no último dia 10 de novembro sobre o risco do aumento de casos de Covid-19 por meio da variante Delta e nova onda epidêmica em pleno início de inverno amazônico. Cariminha, em nota técnica assinada pelo presidente do Conselho, Fran Martoni Firmo, o Conselho de Secretários aponta um padrão semelhante de transmissão sazonal do vírus influenza e a transmissão do Covid-19, destacando que os fatores climáticos favorecem a propagação aérea dos vírus que provocam estas doenças. E a vacinação contra a Covid-19 é fator determinante para classificar a intensidade da terceira onda da doença aqui no Amazonas. Segundo o biólogo Lucas Ferrante, que é doutorando do programa de biologia do INPA, o Amazonas ainda corre o risco de uma nova onda de mortes em decorrência da Covid, depois das festas de fim de ano. É por isso, Karine Leão, a necessidade de se elevar os índices de vacinados no estado é principalmente manter as medidas de prevenção como máscara, lavar sempre as mãos e evitar as aglomerações. Isso ainda é um fato. Vamos saber mais detalhes sobre esse assunto na reportagem de Júlia Gomes. Hoje, a variante predominante no Amazonas é a Delta, que já classifica a ocorrência de uma terceira onda de Covid no estado. A afirmação é do biólogo Lucas Ferrante, que é doutorando do programa de biologia do INPA, o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia.
De acordo com ele, a intensidade desta terceira onda será delimitada pela proporção de vacinados contra a Covid dentro da população no estado. Assim como nós avisamos desde o início do ano, a intensidade da terceira onda se dará pelos limiares de vacinação no estado do Amazonas. Infelizmente, uma grande parte da população ainda não se vacinou no estado do Amazonas, inclusive na capital Manaus. Embora a gente ache que os limiares de vacinação sejam suficientes, nós ainda não atingimos um limiar suficiente de imunidade de rebanho para frear um novo aumento de internações e um aumento de mortes em consequência disso também. Ou seja, depois das festas de fim de ano, o Amazonas ainda corre o risco de uma nova onda de óbitos em decorrência da Covid-19, cenário e padrão de comportamento semelhantes aos que vivemos no final de 2020 e início de 2021. Por isso que é extremamente importante que as pessoas se vacinem, quem não tomou a segunda dose da vacina, tome a vacina, os idosos e profissionais da saúde tomem o reforço e ainda a população mantenha algum distanciamento social, a utilização de máscaras e de álcool em gel. É crucial para que a gente controle a Covid no estado do Amazonas e não passe por mais um colapso do sistema de saúde. Ainda segundo Lucas Ferrante, manter essas medidas são fundamentais, pois o Amazonas vive um momento crucial, onde será determinado se o estado vai vencer a epidemia em torno de março de 2022 ou se dará continuidade a ela, gerando inclusive uma variante que possa ser resistente às vacinas. Então, a manutenção das medidas restritivas, inclusive as medidas de proteção não farmacológicas, como a utilização de máscaras, devem ser mantidas. E falas como a do prefeito de que irá suspender a utilização de máscaras, coloca a população em risco num momento crucial que nós ainda precisamos nos proteger da pandemia. Júlia Gomes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Entrevista do dia. A esclerose múltipla é uma doença inflamatória crônica que é rara inclusive, atinge em geral indivíduos jovens. A doença provoca dificuldades motoras e sensitivas que comprometem muito a qualidade de vida. Não se conhecem ainda as reais causas da doença. O que a gente sabe é que a evolução da doença é diferente de uma pessoa para outra, que é mais comum em mulheres e em indivíduos de pele branca. E só aqui no Brasil a doença atinge pelo menos 40 mil pessoas. E essa semana teve protesto na Assembleia Legislativa do Estado contra o descaso do governo do Amazonas com os pacientes de esclerose múltipla. Vamos agora acompanhar o depoimento da representante da Associação dos Portadores de Esclerose Múltipla, Rosa Medeiros. É extremamente constrangedor ver o descaso com a saúde pública. Nós temos vários processos que a Defensoria Pública e o Estado recorrem das medicações dos portadores. E nós estamos aqui para falar que a medicação desses portadores tem faltado no estado do Amazonas. Você está ouvindo 18 horas. A gente acompanhou o apelo emocionado, dramático da presidente da Associação dos Portadores de Esclerose Múltipla, Rosa Medeiros. E vamos continuar falando sobre o assunto, porque o fundador dessa Associação dos Portadores de Esclerose Múltipla, Roberto Pimenta, participou desta sessão da Assembleia Legislativa e está aqui nos estúdios da Mix, aqui no programa 18 Horas, para conversar com a gente. Muito boa noite, seja bem-vindo ao programa 18 Horas aqui da Rádio Mix. Tudo bem? Muito boa noite. Obrigado e boa noite a todos, aos que nos assistem e os que nos ouvem também. Então, vocês foram para a Assembleia Legislativa protestar contra o descaso do governo do Estado com os portadores de esclerose múltipla. O que falta para que essas pessoas, para que esses pacientes tenham um atendimento digno? Olha, na verdade falta tudo, né? A esclerose múltipla é uma doença rara, de difícil de diagnóstico, que não tem um local de tratamento específico, porque o tratamento da esclerose múltipla requer
equipes multiprofissionais, né, com várias especialidades médicas, enfermeiros, fisioterapeutas, fonoaudiólogos e tal. Então não tem nada disso aqui em Manaus. O único local que faz esse atendimento, mas de forma generalista, né, é o Ambulatório Araújo Lima, que lá tem o serviço de neurologia e que presta a assistência a todos os pacientes de esclerose múltipla. Ok, olha, o senhor concluiu já? Fora o Araújo Lima, só particular, atendimento particular. Não tem setores que não tem outro local da saúde que faça esse tipo de atendimento. Olha, o senhor possui, inclusive, vários processos contra o governo do Amazonas para o fornecimento das medicações. Qual a resposta que o senhor tem recebido da Secretaria de Estado de Saúde? Olha, é aquilo que eu falei ontem lá na Assembleia, né? A gente acredita que a Secretaria de Saúde, ela está mais, vamos dizer assim, torcendo para que o paciente morra do que cure e se trate, porque a gente entra com um processo lá e isso não é só um privilégio, entre aspas, da esclerose múltipla, mas de qualquer outra doença que não tem o medicamento na relação do SUS para distribuição gratuita. Você entra com o processo administrativo dentro da Suzan e fica bolando de setor para setor. Como eu falei ontem lá, é o processo cachorro, que sai do setor ao setor tal e ao setor tal. E isso demora em torno de 5, 6 meses. E a resposta que se tem sempre, quando se tem resposta, sempre é pela negação do fornecimento. Não é? E aí o que obriga a todos os portadores, então, a buscarem a tutela judicial para terem seus pedidos atendidos. E é uma doença que o paciente não pode ficar sem medicamento. E como é que se faz nesse hiato, nesse tempo de entrar em processo e conseguir o medicamento? Olha, é aquela velha história, né? Você acredita na resposta do organismo, porque é a única justificativa. Sim. Porque se você faz a interrupção do tratamento, né, favorece a doença e não ao paciente, porque a doença evolui. Ela não fica paralisada com a falta do medicamento, não, ela continua evoluindo. E a esclerose múltipla, ela tem fase, né? Na fase inicial, ela acontece, na maioria dos casos, por surtos, né? Então, aqueles surtos acomete as pessoas na parte sensível, na parte motora, na parte visual, e o tratamento é através de superdose de corticoides, né? E depois que você sai daquela fase mais crítica, você começa a usar outro tipo de medicamento que é com o objetivo de espaçar os surtos, né? De alongar mais a frequência dos surtos. Porque não tem um tratamento efetivo, não tem uma droga específica que vá fazer a cura daquela doença. O senhor, inclusive, vem criticando o governo do Amazonas, inclusive fez essa observação aqui agora, que esta gestão aposta mais na morte do que na cura e no tratamento. O que de mais grave o senhor tem observado que o levou a fazer esse desabafo, que leva a fazer esse desabafo? É o respeito, acima de tudo, né? O respeito pelo atendimento de um pedido. Se vai fornecer, não fica enrolando. Se não vai fornecer, diz que não vai fornecer. Então você pega um processo e da entrada administrativa na Suzan, tem um setor jurídico lá que, na minha opinião, é treinado para negar. Sim. Ele não é treinado para resolver. Então, aí sai, passa não sei quanto tempo, você tem que estar correndo atrás para poder agilizar a saída do processo do setor jurídico, aí do setor jurídico vai para o setor departamento de logística, do departamento de logística vai não sei mais para onde. E aí, quando chega numa fase, vamos dizer, de empenhamento da despesa, você tem que pedir um novo orçamento do medicamento, porque aquele já venceu. Porque
a empresa fornece os orçamentos para 90 dias. Então, aqueles 90 dias extrapola. Aí começa tudo de novo. Como é que o senhor classifica esse tratamento dessa gestão, dessa atual gestão do governo do Amazonas para esses pacientes de esclerose múltipla? Olha, eu vejo que ele não tem interesse em nada, né? Porque o que a Secretaria de Saúde faz, na minha opinião, ou é incompetência ou é maldade. Não é? Porque não dá para você entender o porquê dessa demora tanto e você resolver o problema. Inclusive, a última dose que a minha esposa conseguiu, que é ela que é portadora, eu dei entrada na justiça através da Defensoria Pública e depois eu recebi um telefonema lá da secretaria me pedindo orçamento, me pedindo informações, me pedindo laudo médico, receitas que eles iam fornecer. Aí eu parei o processo na Defensoria Pública, na Justiça, porque eu esperava que saísse mais rápido pela via administrativa. Eles me enrolaram lá 5 meses. Meu Deus. Aí eu tive que abandonar tudo aquilo e voltar para a Justiça. Foi como eu consegui em 2 meses. Entendeu? E caiu naquela fase. Você tem o orçamento, você pede o orçamento, entrega para eles ficam enrolando, vence aquele orçamento, mas aí tem que pedir outro. Aí começa tudo de novo. Aí tem que ir não sei para onde. Quer dizer, é proposital. O que eles fazem é proposital. É para não fornecer. Por quê? Porque não é uma droga barata. E a rede pública do Estado, ela está aparelhada para atender os portadores de esclerose múltipla? Não tem nada. Aqui tudo é particular. Tudo que as pessoas se precisar de uma fisioterapia, o paciente vai ter que buscar o atendimento particular. Se precisar de medicamentos correlatos, porque a doença ela atinge vários órgãos. Então as pessoas portadoras, elas têm problemas renais, né? Tem problemas de locomoção. Se precisar de uma cadeira de roda, a pessoa tem que comprar. Se precisar de uma muleta, tem que comprar. Se precisar de medicamentos, vamos dizer, secundários no tratamento, tem que comprar. Não tem um setor e não tem um programa, né, que possa atender a todos os pacientes. Especificamente, o senhor falou que quem tem, né, é a sua esposa. Como é que é lidar com toda essa situação em casa? Como é que é para o senhor? Olha, é companheirismo, né? É companheirismo, é compreensão, é entendimento, é empatia, principalmente, né? Você entender que aquela pessoa não só eu coloco também os meus filhos, né? Que todos nós temos uma missão, que é ajudar a suportar a doença, né? E superar todas as dificuldades numa tentativa de melhorar a qualidade de vida dela, né? E assim é com todos os pacientes. A família é muito importante no apoio. Certo. Né? Ok, para finalizar a entrevista, o senhor tem uma estimativa de quantas pessoas já foram diagnosticadas com esclerose múltipla aqui no nosso estado, aqui no Amazonas? Olha, a esclerose múltipla, ela é ainda muito preconceituosa, né? As pessoas que têm não gostam de assumir que tem, né? E tem muita gente que tem e que também não está diagnosticada, né? Porque os diagnósticos são difíceis, não são como você conseguir diagnosticar uma infecção, que você faz um exame de sangue e consegue, não. Você só consegue ser identificado através do exame de líquido, que é aquele pulsão que você faz na coluna da pessoa, e através de exames de imagem, como a ressonância magnética, né? Mas estima-se que tem entre 100 e 120 pacientes aqui em Manaus. Certo, um número considerável, né? Com certeza. Qual a sua expectativa? O que o senhor gostaria? Como é que o senhor gostaria, para finalizar, só para lhe dar mais uma oportunidade para desabafo, como é que o senhor gostaria que esse governo tratasse esses pacientes? Eu volto a repetir, com respeito, né, com solidariedade e com compromisso social e com a saúde das pessoas, né? Porque
a gente vê que existe tanto dinheiro para tanta coisa, mas não tem para coisas básicas. Né? Propaganda, a gente vê propaganda enganosa aí na televisão dos governos, só falando maravilhas, enquanto você vai na ponta, o serviço não existe. E se existe, é muito precário. Se você andar nos hospitais, eu que já trabalhei na área de saúde, eu sei como é que é a realidade, né? Então, todas as unidades de saúde de Manaus, não tem nenhuma que não viva com pires na mão, pedindo sempre apoio, pedindo sempre abastecimento de medicamento, de materiais médico-cirúrgico, de funcionários, né? Então, é uma carência, né? Então, respeito, acima de tudo, respeito. Ok, muitíssimo obrigada pela sua presença, conversando com a gente hoje aqui no 18 Horas. Obrigado, eu que agradeço em nome de todos os pacientes de esclerose múltipla. Esperamos que essa repercussão, essa nova fase, traga algum benefício a todos eles. Nós também. Esperamos sim. Muitíssimo obrigado. Uma boa noite. Conversamos com o fundador da Associação dos Portadores de Esclerose Múltipla, Roberto Pimenta. 6h50 e você está no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha, a CPI da Amazonas Energia chegou à sua 12ª sessão e dessa vez ouviu consumidores que foram vítimas de abuso dos funcionários e até da polícia. Pois é, Carlão, e uma dessas pessoas que prestou depoimento disse que chegou a ser presa. Vamos acompanhar melhor esse assunto agora na reportagem de Hector Silva. A Comissão Parlamentar de Inquérito CPI da Amazonas Energia da Assembleia Legislativa do Estado teve como depoentes convidados 3 comerciantes que, segundo a CPI, sofreram práticas abusivas e criminosas por parte da concessionária de energia. O primeiro depoente, Marcelo de Castro, dono de uma padaria no bairro Parque 10 de Novembro, relatou na CPI que teve um vídeo viralizado na internet, após funcionários da empresa Amazonas Energia forçarem o corte de energia em seu estabelecimento. No vídeo exibido durante a reunião, é possível ver funcionários falando de forma grosseira com o comerciante. Em um dos vídeos também, é possível ver um funcionário fardado aplicando um golpe de mata-leão no comerciante, que não queria que o seu medidor de energia fosse levado. Outro depoente chegou ainda a ser preso. Aí tá, eu passei um dia e meio na delegacia, aí eu fiz o exame de corpo de delito, né, de madrugada, aonde que eu fui chamado de ladrão também, lá no exame de corpo de delito, lá veio um ladrão de energia, entendeu? Aí depois desci pra penitenciária, fui humilhado na penitenciária também, agora eu, pai de família, minhas filhas ali. Você passou quanto tempo? Passei 3 dias preso. 3 dias preso? Foi 3 dias preso. Fui algemado no pé e na mão. Algemado no pé e na mão. Na penitenciária é assim, é no pé e na mão algemado. Para o presidente da CPI, deputado estadual Sinésio Campos, há claro abuso por parte dos funcionários que utilizaram da força da polícia para praticar os abusos. Ainda segundo o deputado, todos os depoentes foram inocentados pelo Ministério Público. Polícia Civil, Polícia Militar, sendo utilizado junto à empresa Amazonas Energia e levando inclusive cidadãos que nunca tiveram passado pela polícia, sendo presos e levados até a penitenciária. Foi testemunhos aqui, inclusive testemunhos dramáticos. E dessa forma, cidadãos aqui de bem, onde o próprio Ministério Público depois isentaram de qualquer culpa. Agora fica a essas pessoas uma mancha que jamais será apagada. Uma mancha de um pai de família ter passado vários dias na penitenciária. Isso aí é algo que jamais esse cidadão esquecerá. Então, por isso, fica claro que a CPI, quando apresentamos, tinha motivo e tinha fato gerador, que era as ilegalidades, as arbitrariedades que essa empresa vinha cometendo.
Entramos em contato com a Amazonas Energia e com a Polícia Militar para saber mais sobre esses depoimentos dados na CPI, mas até o fechamento dessa reportagem não tivemos respostas. A comissão responsável pela CPI começará a fazer oitivas nos bairros a partir de dezembro. E as oitivas aqui na Assembleia Legislativa, todas as terças, quartas e quintas-feiras, teremos aqui oitivas aqui na Assembleia Legislativa, mas a partir de dezembro, né, dia 2 de dezembro, quer dizer, primeiro dia útil de dezembro, estaremos fazendo já reuniões nos bairros. Então, toda quinta-feira estaremos fazendo nos bairros. Então, espere. Em cada zona de Manaus estaremos junto com você, ouvindo exatamente esses clamores, as arbitrariedades que essa empresa vem cometendo. Aguarde, estaremos junto com você no seu bairro. Hector Silva para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E em instantes aqui no 18 horas, temos programação cultural para esse fim de semana. É daqui a pouquinho, viu? 18 horas. São 6 horas e 55 minutos. Agora nós vamos conferir a previsão do tempo. Tempo e temperatura para este final de semana com Karime Leão. Previsão do tempo. Para este sábado, a previsão é de sol com muitas nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima prevista é 24 graus, a máxima pode chegar a 32 graus. As chances de chuva são de 83%, a umidade relativa do ar fica entre 56% e 91%, segundo informações do Clima Tempo. E para o domingo, a mínima prevista é de 23 graus, a máxima também não deve passar dos 31 graus. As chances de chuva são de 90% e a previsão também é de sol com algumas nuvens, com chuva rápida durante o dia e à noite. O governo federal vai liberar nos próximos dias a consulta às informações sobre os benefícios do Auxílio Brasil. A consulta deve ser feita no antigo aplicativo do Bolsa Família ou pela central de relacionamento do Ministério da Cidadania, por meio do telefone 121. E os pagamentos do novo programa social começam no dia 17 e vão seguir o calendário do Bolsa Família. Os saques podem ser realizados com o cartão Bolsa Família até a emissão do novo cartão. Lembrando que para ser candidato ao novo programa social do governo federal, a família deve estar inscrita no Cadastro Único Cadúnico e com as informações atualizadas no sistema. E a atualização é aquela história, só pode ser feita num Centro de Referência de Assistência Social, os CRAS, ou em postos de atendimento do Cadúnico ou do Bolsa Família. E são os serviços que estão gerando filas quilométricas em muitas cidades do país, inclusive aqui em Manaus. Você está ouvindo 18 horas. Agora 6 horas e 56 minutos, vamos conversar com a jornalista Artemisa Gadelha, ela que tem algumas dicas culturais para esse fim de semana pra gente. Muito boa noite, Artemisa. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no 18 horas. Vamos começar pelo Teatro Amazonas. Maravilha. Olha, daqui a pouquinho tem a penúltima apresentação da Amazonas Filarmônica sobre a regência ali do Otávio Simões com os sucessos orquestrais. Penúltima apresentação do ano, dá tempo, só correr, começa às 8 horas da noite. Precisa fazer, logicamente, o agendamento ali no site, né? Vou passar aqui para vocês no portal, na verdade, da Cultura, pelo link sistemas.cultura.am.gov.br, entrada gratuita e classificação livre. E amanhã, sábado, também no Teatro Amazonas, temos a apresentação aí da Amazonas Band, que faz o lançamento do festival Amazonas Green Jazz Festival 2022. Também às 8 horas da noite, do mesmo jeito. Precisa agendar, entra nesse link que nós já passamos aqui, e aí a entrada gratuita e também classificação livre. E além disso, hoje eu vou falar também do Palacete Provincial. Conhece, Karime? Sim, maravilhoso. Fantástico, oferece 5 museus, fica ali na Praça Eliodoro Balbi, mais conhecida como Praça da Polícia, no centro de Manaus. Mas antes, só pra gente conhecer um pouquinho da história, olha, o prédio foi fundado em 1874 e por mais de 100 anos, ou seja, mais de um século, né? Ele habitou ali o quartel da Polícia Militar do Amazonas. E hoje, como eu disse, oferece 5 museus. Museu de Arqueologia, que reproduz as escavações e artefatos, né, descobertos aqui na nossa região amazônica. Tem também a Pinacoteca do Amazonas, com quadros, fotos e gravuras
de artistas locais. E um museu também de numismática do Amazonas conta com um acervo de 8.000 moedas. Museu Tiradentes homenageia aí os bombeiros e a polícia do estado com armas e fardas da exposição. E por último, Museu da Imagem e do Som tem DVDs e CDs para exibição gratuita no local. Funcionamento de terça a sábado, das 9 da manhã até as 5 horas da tarde. Também entrada gratuita. Do mesmo jeito, faz o agendamento e olha, todos esses locais você só entra com o cartão da vacinação, tá? 2 doses ou com a dose única. As dicas, então, aqui para o seu fim de semana. E é bom que pode levar a família toda, né, Artemisa? Exatamente. Maravilha, muitíssimo obrigada pelas dicas. Agora em Manaus, 6 horas e 59 minutos. Seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Graças à vacina e aos cuidados que a maioria da população tomou, o Amazonas chega ao fim de 2021 com níveis baixíssimos de mortes por Covid-19. Estamos entrando hoje no feriadão de 15 de novembro, dia da proclamação da República. Depois viradão a Black Friday e o Natal e o Ano Novo. Praticamente todas as atividades econômicas já estão liberadas, mas os dias terríveis da pandemia nos meses iniciais de 2020 e 2021 não devem ser esquecidos jamais. As autoridades e os cientistas estão alertando. É preciso ainda reforçar a necessidade da vacinação e também todos os cuidados, principalmente agora no final do ano. Atenção, para que não tenhamos que repetir em 2022 o sofrimento dos últimos 2 anos. Por isso, nunca é demais lembrar que ainda é tempo de tomar todos os cuidados necessários. 18 horas. 7 em ponto, Karime. Finalizando mais uma edição do 18 horas. Boa noite. Uma ótima noite para você. Um beijo. Obrigada pela companhia. Até segunda. Até segunda. Você está na Mix, o melhor mix do Brasil.